Que presença maravilhosa do Espírito Santo de Deus. Que presença maravilhosa do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Tem uma coisa maravilhosa a respeito de Jesus. Que Ele tem sempre uma surpresa para a gente nos finais das festas. E esse momento é o final da festa de hoje. Ele deixou o melhor para agora. E amanhã a gente faz festa de novo. E no finalzinho tem muita coisa boa ainda do Senhor para a nossa vida. Amém, igreja? Amém. Aleluia. Quem aguenta receber mais aí de Jesus? Tem gente que está dizendo, pastor, pode parar, não cabe mais. Mas esse é o propósito do Senhor, é encher até transbordar. Quando não cabe mais, é sinal que vai derramar na vida de alguém, amém? O Senhor nunca desperdiça aquilo que Ele derrama sobre as nossas vidas. E eu quero falar com você hoje sobre um assunto que eu gosto muito, É um assunto para quem tem fé. Tem alguém de fé aqui nessa noite ou não? Graças a Deus. Vamos para o livro de Lucas, capítulo 15. Cadê os revisionistas? Já chegaram já? Glória, estão cansados os revisionistas? Aleluia. Evangelho de Lucas, capítulo 15. Nós vamos ler a partir do versículo 11. Lucas 15, 11. Nós vamos ler até o versículo 22. Diz assim a palavra do Senhor. Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim, o pai repartiu a propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha, foi para uma região distante e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo desenfreadamente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos da região, que o mandou para o seu campo para cuidar dos seus porcos. Ele desejava alimentar-se com a lavagem dos porcos, as vagens das alfarrobeiras, que os porcos comiam, mas não podia, ninguém lhe dava nada. Caiu em si e disse: quantos empregados do meu pai têm comida com fartura e eu aqui nessa, morrendo de fome. Vou me levantar, vou voltar para o meu pai. E vou dizer: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno nem mais de ser chamado seu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Ele ainda estava longe quando o pai o viu. E o pai, movido por compaixão, correu, abraçou fortemente, ternamente o beijou. O filho disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou mais digno de ser chamado teu filho. O pai disse aos seus servos, ignorando o que o filho tinha dito: Ei, depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloque um anel no dedo, calçado nos pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos festejar. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Então começaram a festejar o seu regresso. Que amor o Pai tem por nós. Que grande amor
o Pai tem por nós. Que quando tomamos decisões erradas na vida, desperdiçamos aquilo que é precioso, aquilo que foi conquistado com tanto custo pelo Pai. Ainda assim, a gente desperdiça irresponsavelmente, a gente joga fora. A gente vê que aplicou aquilo que era precioso de forma errada. Mas esse jovem, ele tem esse privilégio. Ele cai em si. Como diz a pastora, caiu a ficha dele. E ele diz: o que eu estou fazendo da minha vida? Olha onde eu cheguei. Se eu fosse um dos empregados do meu pai, eu estaria muito melhor de como eu estou aqui. Estou na pior profissão, no pior lugar. Estou fazendo algo que vai contra a minha origem. Cuidar dos porcos. É proibido cuidar dos porcos. É proibido criar porcos. É proibido mexer com os porcos. Mas é a única coisa que tem. Vou aceitar o que tem. Ele está numa situação tão mal, tão ruim. Ele diz: não, eu preciso dar um rumo na minha vida. E o melhor rumo que uma pessoa pode dar à sua vida é correr de volta para os braços do Pai. Dá um aplauso para o Pai. Dá um aplauso para o Pai, bem forte. Então, quando ele volta e tem esse encontro com o Pai, ele tem uma surpresa. O Pai poderia estar recuperando um excelente funcionário, ou ganhando um excelente funcionário. Imagine, ele foi criado ali, foi criado na roça, foi criado na lida. Ele diz: opa, você acabou com toda aquela grana? Então tá bom, vou aceitar você como funcionário. Você é experiente, sabe fazer tudo, sabe onde estão todas as coisas. Mas o pai, quando um filho volta para casa, não quer o filho como um escravo, não quer o filho como um mero empregado. Ele quer o filho sentado na mesa de filho. Deus tem uma cadeira para você. Deus tem um lugar à mesa para você. Às vezes a gente se sujeita tão pouco, quando o Pai tem tanto para nós. E tudo que precisamos fazer é estar no lugar certo, é estar na casa certa. É fazer como você tem feito esses dias, é fazer como você fez hoje. Caiu a ficha, você disse: o que eu estou fazendo da minha vida? Quer saber? Vou voltar para a casa do Pai, vou voltar para a arena, vou voltar para a igreja. E o Pai está de braços abertos te recebendo, e por isso estamos festejando. Vamos aplaudir o nosso Senhor, que é um Deus de festa maravilhoso. O pai ignora esse coração do filho, essa muda a sua conversa e vai falar com os servos. E ele dá a seguinte direção para os servos. Coloca para a gente lá, por favor, versículo, acho que é o 22. Ele dá a seguinte direção para os servos: tragam a melhor roupa, tragam a melhor, tragam a melhor, tragam a melhor, e vistam ele. Coloquem no seu dedo um anel, coloquem nos seus pés calçados novos. Os calçados novos são para apagar as pegadas da vida, para apagar as marcas dos lugares onde pisamos, onde passamos. O anel no dedo era a assinatura da família, era o Pix da família, era o cartão de crédito da família. O anel do dedo fala da identidade. O anel no dedo identifica qual é a raiz daquela pessoa. E ao comprar, ao vender, ao negociar, a assinatura era o anel. O pai está devolvendo para ele a oportunidade de uma nova caminhada. O pai está devolvendo para o filho sua identidade, o seu acesso, o seu poder de aquisição, o seu poder de negociação, o seu poder social. Agora, eu quero me aprofundar com você
no primeiro item que o pai pede para que seja colocado nele, que é a melhor roupa. A melhor roupa. No livro de Zacarias, capítulo 3, nós temos um momento bem parecido com o que está acontecendo aqui nessa parábola de Jesus. Algumas pessoas pensam que parábolas é simplesmente uma estratégia, uma didática de Jesus para deixar um simples ensinamento. Eu não acredito assim. Eu acredito que o verbo vivo, que a palavra de Deus, ela vai muito, muito além para aquele que cava, para aquele que procura, para aquele que aprecia. Ela vai muito além do que simples ensinamentos naturais, superficiais. O que Jesus está contando nessa parábola da realidade desse filho é uma grande verdade espiritual. Jesus está revelando como funciona o reino dos céus, como funciona no mundo espiritual, quando nós tomamos algumas decisões, quando nós seguimos alguns caminhos. E Jesus está revelando para a gente como o Pai se comporta, como Ele age, como os anjos agem. O Pai fala aos servos, como os anjos agem diante do filho que voltou para casa. E nós sabemos, a Escritura nos diz, que há muita festa, há muita alegria nos céus, quando alguém que está em pecado se arrepende e volta para os braços do Pai. Está me acompanhando até aqui? Diga, revisão de vidas. Zacarias capítulo 3, a partir do versículo 1. Zacarias capítulo 3, a partir do versículo 1. Depois disso, ele me mostrou. Aqui nós temos um profeta tendo uma visão espiritual. Uma visão dada por Deus. Algo que Deus o revelou. Algo que Deus o mostrou. E ele viu Josué, que era o sumo sacerdote, diante do anjo do Senhor. Ele viu um filho diante do pai. E nessa visão, ele vê também Satanás, à direita do sacerdote, à direita de Josué, para acusar Josué. Se fosse na parábola de Jesus, que Jesus usa o outro filho, o irmão, para estar insatisfeito com a alegria e com a volta do filho. Lá Jesus usa outro irmão. Aqui, o profeta está tendo uma visão, e nessa visão ele vê Satanás à direita de Josué, para acusá-lo, dizendo: olha, se fosse na parábola, você gastou todo o dinheiro, você viveu irresponsavelmente, olha quanto pecado você cometeu, olha quanto dano você gerou, quanto sofrimento você... Esse é bem o tipinho do Satanás, né? A acusação. Ele é o acusador. E ele está ali para isso. Versículo 2. O anjo do Senhor disse a Satanás: o Senhor o repreenda, Satanás. O Senhor que escolheu Jerusalém o repreenda. Este homem não parece um tição tirado do fogo? Ora, Josué estava vestido de roupas impuras, mas ele estava ali, em pé, diante do anjo, como filho pródigo que voltou e está com suas roupas impuras, todas sujas. Se você já viu como os porcos vivem, por maior que seja a tentativa da higiene, ainda hoje você sabe que é um lugar que exige muito cuidado sanitário. Imagine há milhares de anos atrás. E agora, Josué está nessa situação, com roupas impuras, diante do Senhor, com roupas impuras. O anjo disse aos que estavam diante dele. E esse anjo que está dizendo, é um anjo que está estabelecendo uma ordem. Este anjo é o anjo do Senhor. O anjo do Senhor é uma expressão bíblica do Velho Testamento, quando está se referindo ao próprio Deus. Na imagem que ele resume, para que o homem possa contemplar e entender e discernir. Deus não revela toda a sua glória para não eliminar, para não matar o homem. Então ele toma essa forma humana, essa forma angelical,
E agora o pai está dizendo aos que estão diante dele: está o pai, está o Josué, o filho, está Satanás acusando, o filho todo sujo, com roupas impuras. E a ordem do pai é: tira essas roupas impuras dele. Depois disse a Josué: veja, eu tirei de você o seu pecado, e eu vou vestir você com vestes nobres, com trajes nobres. É a mesma coisa que o pai faz lá na parábola de Jesus: filho, você andou por aí junto aos porcos, você andou por aí pisando onde não devia, você está aí todo sujo, você está aí todo cheio de marcas do pecado. Pecado transbordou em você, não é só uma coisa que aconteceu dentro, extrapolou, estragou, destruiu toda a sua volta, marcou você. Onde você vai, as pessoas apontam, você não está adequadamente vestido. Lembre-se que o que nós estamos vendo aqui é uma visão espiritual, é o que está acontecendo no mundo dos espíritos. Escute, no mundo espiritual você tem vestes espirituais. E isso que nós estamos vendo é a realidade vista pelo profeta, de acordo com a ideia que Jesus está trazendo para que os homens entendam na parábola, no natural. Mas em Jesus há sempre algo mais profundo. Quando, como eu disse antes, você cava, procura um pouquinho, existe algo sempre muito mais profundo. E Ele está dizendo: eu tirei de você, veja, as roupas impuras, a impureza foi arrancada. Eu tirei de você o seu pecado, e agora eu não vou deixar você nu, eu não vou deixar você envergonhado, eu não vou deixar você exposto, eu vou vestir você de novo. Só que essa veste é uma veste diferente, é uma veste de nobreza. Você está aqui no Revisão, você que está no Revisão desde ontem, você que veio hoje para o Arena, vai desfrutar dessa unção e dessa graça, mas Deus tem tocado você, convencido você, você tem arrependido, você tem confessado, você tem sido purificado, lavado. Nós somos limpos pelo Senhor nessa tarde. Quero um glória a Deus bem forte. E agora que você está limpo, você não vai ficar nu não. Nessa noite, Deus tem vestes nobres para vestir você. Dá um aplauso ao Pai e sua graça em nome de Jesus. Versículo 5. Coloque um turbante na sua cabeça, coloque um turbante limpo nele e o vestiram, enquanto o anjo do Senhor permanecia ali. Quando você volta para a presença do Pai, Ele reveste você novamente. Ele não só limpa, Ele não só lava, Ele não só veste, como Ele adorna, Ele embeleza, Ele dá joias, Ele dá novas sandálias, novos calçados, para as lutas que você tem que lutar, Ele tem novas armaduras. Escuta, existe em Deus um revestimento preparado para cada situação que nós vamos enfrentar nas nossas vidas. Esse momento é o momento que você se lavou, que você se banhou, e todo mundo depois que toma um bom banho, né, quer vestir sua roupa. Agora, um príncipe, um filho do rei, ele não anda por aí com qualquer roupa, ele tem que andar com vestes de nobreza. Essas são as vestes que Deus tem para você, e eu estou falando de vestes espirituais. Eu quero que você entenda que eu estou falando de vestes espirituais. Quando os anjos olharem para você, depois do final dessa noite, quando os anjos olharem para você, quando os demônios olharem para você, quando Deus olhar para você, quando você for visto no mundo espiritual, todos poderão ver que você está vestido com vestes de nobreza, vestidos adequadamente. Ainda que no natural você ainda não tenha condições de comprar a roupa que você gostaria de, né? A marca que você gostaria, o estilo que você gostaria, escute, tudo começa no espiritual. Você vai sair daqui pronto para representar o Senhor, seu Deus. Diga comigo, vestes. Mais forte, diga: eu quero as minhas vestes espirituais. Olha como é importante a veste espiritual e o impacto que ela traz na vida de um filho de Deus, quando ele está adequadamente limpo e bem vestido. Livro de Gênesis, no capítulo 34, você conhece a história de José, o sonhador, quantos sonhos ele teve, quantos sonhos ele interpretou, como Deus falava com ele através dos sonhos, esse dom para discernir, para entender a mensagem de Deus através dos sonhos, que é um grande enigma.
É Deus quem revela para as pessoas, é Deus quem revela para os homens. Isso é um dom, é um presente de Deus. É uma forma de se comunicar de Deus com os homens, através de sonhos e de visões. Então você conhece, sabe que José era um grande sonhador. Mas olha o que acontece a partir do versículo 3. Gênesis 37, 3. Gênesis 37, 3. Israel amava o pai, amava o filho. Havia um destaque nesse filho, porque ele nasceu na sua velhice, era o caçula. Quem tem irmão caçula aí e fala, já vi essa história antes. Ele era o caçula, então o pai amava ele mais do que os outros. Lá em casa eu tenho 3 filhas, mas eu tenho uma caçula. Eu estou sem óculos, não estou vendo, a Nath está lá? Elas estão, a Nath e a Sophie estão por aí? Então vamos mudar de assunto. Vamos todas iguais. Por isso, o pai não deixa o filho especial, querido e muito amado vestido de qualquer jeito. Ele fez para José uma túnica toda ornamentada. Ele fez para José uma veste especial. No hebraico, essa túnica toda ornamentada tem a sua raiz dizendo tonet pazim, significa vestes reais, vestes de realeza, trajes de nobreza. Se você é um filho especial, que está diante do pai, foi lavado, está pronto para ser vestido, o pai que te ama de uma forma especial, tem para você vestes de nobreza. Até aqui você já entendeu, amém? Agora olha o que acontece quando você recebe essas vestes de nobreza. Quando seus irmãos viram que o pai o amava mais que qualquer outro, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. É claro que quando você se destaca, você tem algumas pessoas que vão ficar incomodadas, mas não aqui. Aqui nós oramos, nós suportamos, nós damos apoio, nós intercedemos pelo crescimento um dos outros. Nós nos alegramos quando os nossos irmãos se destacam e crescem, amém? Mas no versículo 5 é aqui que eu quero te mostrar. Ora, certa vez, José teve um, José recebeu do seu pai vestes e José teve um. Quando você é revestido de vestes de nobreza, quando você é lavado e o pai coloca vestes especiais para você, ele está te preparando, ele está te vestindo, ele está te equipando para começar a desenvolver na sua vida os dons do Espírito Santo. Você vai sair daqui com vestes nobres, reais, mas não só para estar bonitinho, mas para estar eficiente, para estar eficaz, para estar produtivo. Depois dessa noite você vai ver que dons vão começar a operar na sua vida. Eu declaro sobre a sua vida dons de sonhos, dons de visões, dons de interpretações de sonhos, dons de interpretação de visões, dons de língua, dom de ciência, dom de cura, dom da palavra, dom da profecia, em nome de Jesus Cristo. Você estará sendo revestido, vestido, e vai poder operar no mundo espiritual, porque agora você está, como usei o termo antes, né? Vou mudar, agora você está propriamente vestido para ser usado pelo Espírito Santo de Deus. Quantos querem operar no sobrenatural? Dá um aplauso para Jesus aí, bem forte. Em Gênesis 41, 14, José percebeu isso. Ele sabe agora que quando ele vai representar a Deus, o reino, ele é um homem de Deus. Ele passou por muitas provações, ele passou por muitas dificuldades e injustiças daqueles que deveriam mais amá-lo. Ele estava preso, mas ele tinha vestes de nobreza, ele tinha dons espirituais em operação. E ele agora, conhecido pela interpretação dos sonhos, é lembrado lá dentro da prisão que ele está. E ele é chamado para ter um encontro especial, um encontro com a maior autoridade do país onde ele estava. Versículo 14, Faraó, o rei do Egito,
mandou chamar José, que foi trazido depressa do calabouço. Mas, mesmo com pressa, José só foi depois de se barbear e trocar de roupa. José sabia a força, a importância, a grandeza, o impacto de estar adequadamente vestido para os seus acessos. E depois que ele está adequadamente vestido, então ele se apresenta. Quando você está adequadamente vestido, você desenvolve os seus dons espirituais, começa a operar nos seus dons espirituais, e quando você entende esse princípio, você começa a ter acesso a pessoas que você não tinha antes. Você começa a ter requerimento, ser conhecido e ser indicado a pessoas que você não era indicado antes. E isso é fruto da obra, da operação do Espírito Santo de Deus na sua vida. Mas isso é consequência e se mantém quando você valoriza, preserva e está sempre se vestindo adequadamente para aquilo que você vai encontrar. Agora, José está encontrando Faraó, mas a Escritura nos fala a respeito também de vestes de justiça. A Bíblia fala também a respeito de vestes de louvor, vestes de júbilo, de celebração, vestes especiais para as bodas do Cordeiro. Então, quando você se prepara, quando você, em espírito, você está se preparando para os momentos que você vai enfrentar, Deus está dizendo: eu posso usar você, eu posso colocar você em altos lugares, porque você é um grande representante do reino dos céus. Cadê os embaixadores de Cristo aí? Dá um glória a Deus bem forte. Êxodo capítulo 28, versículo 2. Deus tinha tirado o povo do Egito e disse para que fosse construído um tabernáculo, para que ele pudesse visitar os homens, falar com os homens, receber adoração, oferta, sacrifícios, holocausto dos homens. Esse tabernáculo que Deus manda Moisés fazer, não é apenas dito como deveria ser feito, mas Moisés, ele tem uma experiência sobrenatural de visitação ao céu, ao terceiro céus, e ele vê como é o tabernáculo eterno, como é no céu, na Nova Jerusalém, o tabernáculo que existe lá, o lugar onde Deus é adorado, o lugar onde Deus é buscado, o lugar onde a justiça de Deus é procurada, o lugar onde ofertas, holocaustos, sacrifícios, elas são levadas, apresentadas a Deus, financeiras, orações, adoração, cântico, clamor, choros, gemidos. Existe este lugar. Você está me acompanhando, sim ou não? Tanto que Deus diz para Moisés: Moisés, tenha cuidado que você faça essa réplica exatamente como você viu. Como você viu, faça. E agora, para Moisés não esquecer de nada, Deus vai dando os detalhes de todo o tabernáculo, até que ele chega também nos detalhes das vestes daqueles que servem no tabernáculo, daqueles que servem no que no tempo deles era a igreja, aquilo que eles faziam no tabernáculo, feito entre as tendas. Hoje, nessa dispensação que nós estamos vivendo, hoje nós fazemos isso na igreja. E Deus diz para Arão, seu irmão, Deus está falando para Moisés, para Arão, seu irmão, que vai ser o sacerdote: faça vestes sagradas. Não é qualquer veste, são vestes sagradas, que lhe confiram dignidade e honra. Dignidade e honra. Fala bem forte comigo: dignidade e honra. Quando você está sujo, rasgado, o diabo fica do lado, acusando, falando de você para você mesmo, falando de você para os outros. Olha, ele não pode, olha, ele não consegue, olha como ele está vestido, olha como ele não sabe se apresentar, olha como ele está sujo, olha como ele está rasgado, olha como a roupa não serve. Vergonha, difamação, crítica, preconceito, rejeição. Mas quando Deus te lava e Deus te veste, Ele quer trazer de volta para a sua vida dignidade
e honra. Tudo aquilo que o diabo tirou da sua vida, destruiu, sujou, tudo aquilo que ele incomodou, tudo aquilo que ele levou, tudo aquilo que ele roubou, Deus vai te vestir de dignidade e de honra. E isso começa com esse símbolo, isso começa com esse símbolo para nós aqui no natural, mas com essa realidade espiritual. Deus tem dignidade e Deus tem honra para a sua vida de tudo aquilo que você perdeu. Se você recebe, diz amém. Levítico 16, versículo 2. O Senhor disse a Moisés: diga a Arão, seu irmão, que não entre. Está falando do tabernáculo, onde nós vamos buscar a presença de Deus. Ele vai estar vestido, beleza, mas ele não deve entrar a qualquer hora no lugar santíssimo, atrás do véu, diante da tampa que está sobre a arca. Esse é o lugar mais precioso. Havia a parte externa, onde eram feitos os holocaustos, a bacia de bronze, o lugar santo, com a mesa dos pães, tinha ali o incensário, tinha ali também o candelabro, uma cortina, e nesse terceiro lugar, era o santíssimo lugar, com a arca do testemunho. Não podia entrar ali de qualquer jeito, de qualquer hora, e com qualquer roupa, era o lugar mais precioso. Quem entrasse ali assim, de qualquer jeito, de qualquer forma, com qualquer roupa, sem reverência, sem dignidade, sem honra, quem entrasse ali assim, a Bíblia diz, Deus diz, que ele seria morto instantaneamente. Então havia muito zelo para esse acesso, e Deus está reforçando. Não é de qualquer jeito, qualquer hora que entra lá, para que não morra, porque aparecerei na nuvem acima da tampa. Versículo 3. Arão deverá entrar no lugar santíssimo com um novilho para a oferta pelo pecado e com o carneiro para o holocausto. Para entrar lá neste lugar, era preciso haver derramamento de sangue. Um animal inocente precisaria ser morto no lugar do pecado, do sacerdote, dos levitas, de todo o povo, e oferecido o inocente pelo pecador. E ele diz: agora que tem sangue, agora que as vestes foram prontas, veste ele com a túnica sagrada, de linho, com calções de linho, põe um cinto na cintura, põe o turbante de linho. Estas vestes são sagradas, por isso ele se banhará com água antes de vesti-las. Antes de vesti-las. Antes de vesti-las, antes de vestir as vestes especiais, sagradas, santas, de acordo com o que ele viu nos céus, de acordo com como o céu opera, de acordo com como o tabernáculo eterno opera, ele diz: esteja limpo. Por isso Deus te limpou nessa tarde, por isso Deus te lavou nessa tarde, para você poder vestir essas vestes. E qual é o propósito final? O acesso à presença do Pai. Quantos amam a presença de Jesus? Quantos amam a presença de Jesus? Quantos vão para a presença de Jesus? Agora limpinho, seu acesso está garantido, amém? Agora você tem acesso VIP, sem barreira, sem demora. Você vai perceber que a partir de hoje, quando você começar a orar, você vai sentir mais rápido a presença de Deus, você vai perceber mais rápido a presença de Deus, você vai sentir sua voz tocando os céus mais rápido, você vai ouvir os céus mais rápido, porque você está limpo e bem vestido para encontrar o seu Deus. Dá um aplauso para esse Deus limpo, lindo e maravilhoso. Então olha só, para ele fazer isso, agora que ele vestiu, tem as suas vestes especiais, mandadas costurar por Deus, mostradas, modeladas, pelos alfaiates de Deus. Você já comprou alguma roupa que não serviu muito bem, que não vestiu muito bem, que fica aparecendo a barriguinha, ou que fica apertando o sovaco, ou que não veste? As vestes espirituais são feitas pelos anjos de Deus, eles não erram a sua medida. Dá um glória a Deus bem forte, aleluia. Agora ele tem a veste, tem o propósito, ele entende o propósito, mas ele precisa do sangue. O sangue no holocausto é derramado, ele precisa pegar o sangue desse animal inocente, colocar em uma bacia, e ele pega um maço, um punhadinho de plantinhas, como aqueles ali assim, chamado hisopo. O hisopo na Bíblia é sinônimo de fé. Ele precisa pegar o sangue do cordeiro, ele precisa pegar a fé. Ele está todo vestido de branco, linho fino, e agora, para que ele chegue, ele entre lá, ele tem que aspergir o sangue
em sua caminhada 7 vezes. Quantas vezes? Quantas vezes? 7 vezes. Então, ele vai com uma bacia e ele precisa aspergir, ele precisa jogar, ele precisa lançar o sangue para que o sangue toque todos os itens que são necessários que sejam purificados por aquele sangue inocente. E ele faz isso uma vez, ele molha, ele faz isso 2 vezes, ele molha de novo no sangue. Agora você imagina, o cara todo branquinho, com uma bacia de sangue, com um negócio todo esgualepado, tendo que jogar nos utensílios. Como você acha que ficava a veste do sacerdote antes de entrar no Santíssimo Lugar? Toda respingada de sangue, toda manchada de sangue. É só assim que nós vamos para a presença de Deus, é quando o sangue do Cordeiro está nos cobrindo. Jesus morreu por nós, e pela fé, nós aplicamos o sangue do Cordeiro na nossa vida, e agora, cobertos com esse sangue, nós vamos para a presença do Pai, entramos no Santíssimo Lugar, não somos mortos, somos aceitos por Ele, de braços abertos pelo Pai, dizendo: filho querido, estava esperando a sua presença, a sua visita, o seu acesso, em nome de Jesus Cristo, que o sangue te leve ao lugar mais santo que existe, que o sangue de Jesus sobre a sua vida te dê acesso a este lugar, e que você, pela graça, misericórdia, instrução e fé, você possa usufruir desse privilégio de filho, que vai para a casa do Pai. Dá um aplauso para Jesus, você está entendendo até aqui? Agora, nós vemos na Bíblia que as realidades do Velho Testamento, os estabelecimentos do Velho Testamento, as ordens, as leis, as ordenanças, as leis, os comandos, os acontecimentos, tudo nos indica, tudo nos leva para Cristo. Tudo é uma revelação do Filho amado, do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tudo na Bíblia indica para o próprio Deus, tudo na Bíblia indica para o seu próprio Filho, tudo na Bíblia nos direciona. Se você ler a Bíblia procurando Jesus, você vai achar ele de Gênesis a Apocalipse. O Cordeiro, a rocha, você vai ver sobre o Espírito Santo de Deus, você vai ver sobre o fogo, você vai ver sobre a nuvem, tudo nos indica a Jesus. Agora, Jesus nasce, começa o seu ministério, está encerrando aos 33 anos o seu ministério, e ele está pronto para esse grande momento, ele está pronto para cumprir a sua missão, para morrer por mim e por você, morrer em nosso lugar. Só que quando o cordeiro é morto, o sangue precisa ser aspergido ao longo do caminho, e o acesso ao Santíssimo Lugar, na presença do Pai, precisa ser aceito pelo Pai. Tanto é que o animal não podia ter defeito. Então Jesus tem que cumprir. A Escritura diz que Jesus cumpriu toda a lei. Então, para Jesus, que vai derramar o seu sangue por mim e por você, ele precisa aspergir o seu sangue, pegar o seu sangue e apresentar esse sangue ao Pai. Mas não no tabernáculo terreno feito pela mão de homens, mas no tabernáculo eterno, duradouro, no tabernáculo real, visto lá na Nova Jerusalém, na Cidade Santa, onde nós vamos juntos morar. E a Bíblia nos mostra que Jesus, a caminho da crucificação, até a sua morte, até consumar a sua morte, ele derrama o seu sangue 7 vezes. Ele precisa cumprir as Escrituras. O sangue precisa ser aspergido. Quando Jesus está sendo chicoteado nas costas, conta comigo, ele está aspergindo o seu sangue pela primeira vez. E isso fala sobre a cura para as nossas vidas. Pelas suas pisaduras, pelas suas feridas, nós fomos sarados. E cada derramamento tem o seu simbolismo. A face de Jesus é socada, é esbofeteada, sangue está correndo da sua face. Ele está lavando e devolvendo a face do homem, a imagem e semelhança de Deus. Você está me acompanhando, sim ou não? Depois,
ele tem uma coroa de espinhos colocada em sua cabeça. Ele está devolvendo o reinado, ele está devolvendo a autoridade. Você experimentou a autoridade do nome de Jesus, a autoridade da igreja aqui nessa tarde, sim ou não? Ele tem suas mãos perfuradas, sangue está correndo das suas mãos. Ele está santificando as obras das nossas mãos, a obra das mãos da igreja. Nenhuma obra pode ser apresentada a Deus e aceita sem sangue. Essas boas obras que as pessoas que negam a Jesus, criticam Jesus, anulam Jesus, rejeitam Jesus, essas coisas boas que as pessoas fazem para agradar a Deus, não são aceitas se não tiverem o sangue de Jesus marcando as mãos daqueles que estão servindo. Em quarto lugar, os pés de Jesus são perfurados, o sangue está correndo dos seus pés, e Ele está purificando a nossa caminhada. Quão belos são os pés daqueles que anunciam a salvação, que anunciam o Evangelho. Cada parte de nós, cada parte de você tem um propósito e é precioso, e Jesus derramou o seu sangue para que você cumpra o seu propósito. Em sexto lugar, a Bíblia diz que eles arrancaram a barba de Jesus. Eu sei que você que não tem muita barba, não sabe o quanto dói, mas deixa crescer um pouquinho e dá umas puxadas no fio para você ver. Se você quiser, depois eu dou uma mudinha para você, aleluia. Eles arrancam a barba de Jesus, o sangue está escorrendo da sua face, qualquer fiozinho que você puxa da barba, o sangue já está escorrendo. Jesus está purificando. A barba fala sobre a unção, o poder do Espírito Santo. O óleo cai sobre a cabeça e escorre pela barba. Ele está santificando o poder de Deus, para a unção, o poder de Deus ser usado e aceito pelo Senhor. Em sétimo lugar, e último lugar, Jesus agora está morto. Jesus grita: está consumado, entrega o seu espírito. E agora, em último lugar, o soldado romano com uma grande lança vai até Jesus na cruz e perfura a sua lateral. A lança entra na lateral de Jesus, e quando ela sai, o sangue de Jesus está escorrendo pela lateral, e ali Jesus está santificando e dando nascimento à sua igreja. Escuta, a igreja só existe por causa do sangue de Jesus. Nós somos nascidos do sangue de Jesus, nós somos nascidos do Espírito, nascidos da palavra. A igreja verdadeira, ela tem fé no sangue, ela tem a cobertura do sangue. Você pode dar um glória a Deus, aplaudir o Senhor de todo o coração aí bem forte. Agora olha só, eu fiz uma letra tão feia que nem eu estou entendendo a minha letra. Vê se é João. Vê se é João 19, 23 e 24. João 19, 23 e 24. Só se eu acertar foi revelação. É isso que não foi carne nem sangue que me revelou essa letra feia. Glória a Deus. Tendo crucificado Jesus. Agora ele morreu. Os soldados tomaram o que de Jesus? Nós estamos falando sobre as vestes. Você está me acompanhando, sim ou não? Fala comigo: vestes, sangue, presença. E agora Jesus crucificado, os soldados tomaram as roupas dele e a dividiram em 4 partes, uma para cada um deles, restando a túnica. Esta, porém, sem costura, tecida em única peça de cima a baixo. Versículo 24. Não a rasguemos, disseram uns aos outros. Vamos decidir por sorteio quem ficará com ela. Isso aconteceu para que isso cumprisse a escritura que diz: dividiram as minhas roupas entre si, lançaram sortes pelas minhas vestes, e assim fizeram o sorteio. Olha quão preciosa é uma veste, a ponto de estar profetizado a respeito das vestes de Jesus. Algumas peças das roupas eles rasgaram, mas a túnica ficou intacta. A túnica não foi tocada. As vestes foram danificadas, mas uma parte dela ninguém a rasgou. Agora, quando nós vamos
Nós vamos para Apocalipse capítulo 21, versículo 12. Apocalipse capítulo 21, versículo 12. Quando no tabernáculo, no deserto, o homem queria o perdão dos seus pecados, eles iam até o tabernáculo que ficava no centro do acampamento. Então ali eles levavam o cordeiro, derramavam o sangue, e eles iam, faziam todo o procedimento para entrar no Santo dos Santos e receber o perdão. Lembra que este lugar foi construído, o tabernáculo foi construído de acordo com o que Moisés viu nos céus. E agora aqui nós vamos ler, e você vai ver com os seus olhos da fé e com o seu espírito, como é este lugar, lá nas regiões celestiais. Quem está comigo, diga revisão. Tinha um grande alto muro, está falando da Nova Jerusalém, da cidade onde o tabernáculo está dentro. Um grande alto muro, com 12 portas, 12 anjos às portas. Nas portas estavam escritos os nomes das 12 tribos de Israel. Então é uma cidade murada de uma forma quadrada, com 4 lados, quadrada. Em cada lado tem 3 portas. Essas portas são como pérolas. Cada porta da Nova Jerusalém, para acesso da cidade, existe um anjo que está protegendo a entrada da cidade santa. Cada uma dessas pérolas, cada uma dessas portas tem um nome, cada porta com um nome das 12 tribos de Israel. Você está me acompanhando? Sim ou não? Vai para o versículo 21 agora. As 12 portas, 12 pérolas, cada porta feita de uma única pérola. A rua principal da cidade era de ouro, como vidro transparente. Esse é o lugar onde você vai morar. Então, glória a Deus aí. Esse é o lugar onde você vai morar. Esse é o lugar onde vai entrar quem tiver permissão dos anjos para entrar. Ninguém entra na cidade santa sem passar pela porta. Ninguém passa pela porta sem passar pelo anjo. Você está acompanhando, sim ou não? É segurança total, segurança completa, eternamente. Agora aqui que a coisa começa a ficar boa. Livro de Isaías, capítulo 63, a partir do versículo 1. Você está pronto, sim ou não? Você está atento, sim ou não? Jesus precisa levar o sangue até o tabernáculo. Para entrar no tabernáculo, ele tem que entrar na cidade. Para entrar na cidade, ele tem que passar pela porta. Para passar pela porta, ele tem que passar pelo anjo. Ele tem que levar o sangue e apresentar para ser aceito pelo Pai. Jesus derramou o seu sangue. E agora, Jesus está cumprindo a lei. Ele está a caminho, ele está fazendo esse trajeto, ele tem esse destino. Nesse versículo 1, nós temos uma pergunta. E essa pergunta quem faz é um anjo que está à porta da Nova Jerusalém. E ele faz essa pergunta para alguém que está se aproximando da cidade. E ele diz: quem é você aí que está vindo de Edom? É a direção, o lugar de onde Jesus estava vindo. Quem é esse que está vindo aí de Edom? Quem está vindo aí de Bosra? E o anjo vai olhando, ele não reconhece quem é, mas ele consegue ver as vestes, ele consegue ver as roupas, e ele diz: quem é você? Eu não estou te reconhecendo. Quem é você que está vindo com as roupas, vindo com as roupas tingidas de vermelho? E Jesus está indo em direção à apresentação do sangue. Jesus está todo manchado.
as suas roupas, conforme ele foi chicoteado, conforme ele foi crucificado, suas roupas foram manchadas de vermelho, a túnica estava com ele, só depois que ele morreu tiraram a túnica dele, e agora ele está indo apresentar o sangue, e o anjo está olhando e dizendo: eu não te conheço, quem é você que está vindo daí? Quem é você que está vindo? E o anjo está se preparando, ele não reconhece. Se ele não reconhece, essa pessoa não tem o nome, não tem o nome da Nova Jerusalém, não tem o nome da Cidade Santa, não tem o nome do livro da vida, então não tem acesso. Então ele se prepara para impedir a entrada. Mas ele está vendo que tem roupas vermelhas. Ele diz, e ele continua perguntando, porque Jesus não para. E ele diz: quem é aquele que em um manto de esplendor avança a passos largos na grandeza da sua força? O anjo está olhando, alguém aproximando, ele está dizendo: ei, quem é você? Eu não conheço a roupa vermelha aí não. Ei, que passo grande é esse? Ei, onde você pensa que você está vindo? Onde você pensa que você está indo? Onde você pensa que você vai entrar? Que força é essa? Que ousadia é essa? E Jesus responde: sou eu que falo com retidão, poderoso para salvar. Sou eu sou o dono dessa cidade, eu sou o seu Criador, eu sou aquele que construiu o tabernáculo, eu sou o adorado, sou eu. Você não está me reconhecendo? Porque eu estou de vermelho, eu estou diferente. Sou eu, poderoso para salvar. A conversa continua, e o anjo é o Senhor. O que aconteceu? Por que as tuas roupas estão vermelhas? O que aconteceu com as tuas vestes? Os anjos se importam sim como você está vestido no mundo espiritual. O próprio Deus está dizendo: sou eu que estou chegando para entrar na minha cidade. E o anjo não simplesmente diz: Deus, tudo bem, beleza, legal o seu look, hein? Nossa, descolado, diferente, jovial, hein? Rasgado, sim. Entra aí. Não! As vestes espirituais são importantes para a sua identificação no mundo espiritual. E quando existe algo de errado, há um questionamento: o que aconteceu? E o anjo pergunta: por que as suas roupas estão vermelhas? Parece que você pisou uvas no lagar. Conforme você pisa as uvas, aquilo vai manchando as vestes e vai molhando, e o tecido vai absorvendo, vai puxando aquela tinta vermelha para cima. Ele diz: você está ensopado, parece que você estava ensopado. O que aconteceu com você aí? E Jesus responde para ele: é que eu sozinho pisei as uvas no lagar, ninguém das nações esteve comigo. Eu as pisoteei na minha ira. Jesus está falando da cruz. Eu as pisoteei na minha ira, eu as pisei na minha indignação, o sangue delas respingou na minha roupa, e eu manchei toda a minha veste. O sangue de Jesus derramado por mim e por você, o sangue de Jesus não ficou caído por aí na terra, não ficou desperdiçado por aí, não. Esse sangue foi levado até os mais altos céus, para acessar a Nova Jerusalém, para entrar no tabernáculo eterno, no santíssimo lugar. O Cordeiro dizer: Pai, está aqui o sangue do Cordeiro, sem mancha, sem pecado. O Senhor aceita, Pai, pela humanidade. Eu estou comprando de volta o homem que caiu, eu estou resgatando das mãos do diabo, que oprimia, que feria. Aleluia. Eu sozinho, ninguém poderia fazer isso. Só eu podia pagar esse preço. Ninguém podia pagar esse preço em meu lugar. Ninguém suportaria. Ninguém os amou tanto para isso. Só eu tive esse grande amor por eles. Só eu poderia fazer algo dessa forma por eles. Minhas vestes mancharam todas. O dia da vingança estava no meu coração. Chegou o ano da minha redenção. Aleluia, aleluia, aleluia. Agora, Jesus vai à presença do Pai. O Pai aceita. Ele chega, conforme a parábola do filho pródigo, com suas vestes todas comprometidas diante do Pai. Conforme Zacarias viu Josué, o sacerdote, diante do Pai, com suas vestes rasgadas e comprometidas. Agora o filho
O filho está chegando diante do pai, com suas vestes todas comprometidas. Pai, está aqui o meu sangue. E o pai, aleluia, glória a Deus, o pai aceita o sangue para a remissão dos pecados. O filho pagou o preço, ele pisoteou sozinho aquelas uvas, ele foi crucificado em meu lugar, ele morreu por mim, hoje eu tenho vida, ele sujou as suas vestes de linho fino. Apocalipse capítulo 19, versículo 11. Apocalipse 19, 11. Tem pessoas que têm medo de ler o livro de Apocalipse. Pessoas que dizem, não, você não pode ler o livro de Apocalipse, senão você fica maluco. Bom, eu tenho lido bastante e estou bonzinho na cabeça. Pode ficar tranquilo, pode ler, amém? Apocalipse 19, 11. Então, vi os céus abertos, e eis que diante de mim havia um cavalo. Lembra do encontro que eu te falei que eu tive com Jesus? Quem lembra? Eu falei do encontro. Ele estava com esse cavalo. Lindo, maravilhoso, perfeito. Eu vi os céus abertos, diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Como é o nome desse cavaleiro que se chama Fiel e Verdadeiro? Como é o nome dele? Jesus. E agora João está na ilha de Patmos, vendo os céus abertos, vendo o fim dos tempos, e ele vê nesse cavalo branco um cavaleiro, que se chama Fiel e Verdadeiro, julga e guerreia com justiça. Versículo 12, os seus olhos são como chamas de fogo, na sua cabeça há muitos diademas, e um nome escrito que só ele conhece, e ninguém mais. Versículo 13, ele está vestido com um manto tingido de, e o seu nome é a palavra de Deus. Escute, mataram Jesus no natural, claro, mataram o seu corpo, mas ele ressuscitou de corpo, de alma, de espírito. Ele está assentado nos céus. As vestes manchadas de sangue dele foram levadas e aceitas pelo Pai. E deixa eu te dizer uma coisa, nós veremos essas vestes eternamente, para nunca esquecermos o grande amor e o que ele fez por mim e por você. Dá um aplauso às vestes salpicadas de sangue de Jesus. O seu nome é a palavra de Deus. Uau, um cavaleiro, ele vê um cavaleiro branco, com suas vestes manchadas de sangue, tingidas de sangue. Versículo 14, os exércitos dos céus o seguiam, vestidos de linho fino, branco e puro, montados em cavalos brancos. Eis aqui o seu resgatador, ele manchou suas vestes, ele entregou o seu sangue, ele apresentou o seu sangue e foi aceito. Suas vestes estão preservadas. Haverá o dia em que ele vai vestir essas vestes. Ele não fica vestido com essas vestes o tempo todo. Elas estão preciosamente guardadas. É o que de mais puro existe nos céus. Quem está me ouvindo, diga revisão. É o que de mais puro existe nos céus. O sangue de Jesus. As vestes com o sangue de Jesus. Mas haverá o dia em que ele vai colocar essas vestes, vai montar no seu cavalo branco, e ele vai sair cavalgando, e os exércitos do céu, fala de mim e de você, fala da sua igreja, e o cavaleiro que se chama Fiel e Verdadeiro, vai à frente cavalgando, com o seu manto tingido de sangue, e porque ele derramou o seu sangue, as minhas vestes não precisam de derramamento de sangue, agora é o sangue dele que me representa, eu vivo pelo sangue dele, eu adoro pelo sangue dele, eu tenho acesso pelo sangue dele, eu expulso demônios pelo sangue dele, eu falo em nome dele por causa do sangue dele, eu curo pelo sangue dele, e agora,
na presença dEle, cavalgando na eternidade, eu posso cavalgar num cavalo branco que Ele tem separado para mim e para você, Jesus na frente. Você está conseguindo ver isso? Imagina milhares e milhares e milhares de milhares de cavalos, imagine milhares de milhares de milhares de pessoas, e na frente um cavalo branco, e sobre ele o Senhor Jesus, um cavaleiro todo manchado de sangue, com suas roupas todas manchadas de sangue, e nós cavalgando, seguindo o nosso rei, seguindo o nosso mestre. Querido, eu espero que você esteja lá nesse dia. Eu espero. Deus tem vestes de linho fino, branco e puro para mim e para você, porque Ele derramou sangue nas vestes dele. Dá um aplauso ao sangue de Jesus, bem forte de todo o seu coração. Aleluia. Apocalipse 22, 14. Bem-aventurados, bem-aventurados os que lavam as suas vestes. Lavam as suas vestes, assim tem direito a comer da árvore da vida e pode entrar na cidade pelas... Você quer entrar na Nova Jerusalém? Ele trilhou para nós um novo e vivo caminho. Pelo sangue podemos ter acesso a esse tabernáculo eterno. Ei, por esse sangue, em espírito, você acessa, passa pelo anjo, passa pela porta, passa pelas ruas de ouro, chega no tabernáculo e você tem acesso ao santíssimo lugar, à presença do Deus Criador dos céus e da terra. A condição para tudo isso são aqueles que têm as suas vestes limpas, lavadas. Esses têm direito a comer da árvore da vida e de entrar na cidade pelas portas. Eu não quero outro lugar para mim, a não ser esse acesso. Eu não quero outro destino para a minha vida, a não ser este tabernáculo eterno. E nessa noite, o filho pródigo que voltou teve suas vestes trocadas. Josué, que diante do pai, diante do anjo do Senhor, teve as suas vestes trocadas, foi vestido. Agora, Jesus tem suas vestes manchadas, e eu e você podemos estar vestidos dessas vestes brancas, puras, de linho fino, para que nós possamos ter acesso, para que nós possamos desempenhar os nossos dons espirituais, para que nós possamos adorar, para que nós possamos louvar, para que nós possamos servir, para que nós possamos cavalgar com Ele. Dá o seu melhor aplauso ao nome de Jesus. Aleluia. Quero chamar os líderes, quero chamar os 12, e agora nós vamos ungir você, nós vamos ungir os seus ombros, nós vamos ungir os seus pés, e nós vamos ungir o seu dedo, o dedo que a pessoa que estiver ungindo achar mais viável. Nós vamos ungir você, simbolicamente, de hoje, depois de você ter sido lavado. Desses dias, rapidinho, líderes, música, rapidinho, gente, não demora não. Hoje nós vamos ungir, como símbolo de que Deus lavou os seus pés. Deus tirou toda a sujeira, toda a lavagem dos porcos, dos seus pés, do seu passado, do pecado que você cometeu. Ele está jogando isso tudo fora. As roupas, as vestes sujas do pecado, do erro, da falha, da rebeldia, da maledicência, da maldição, qualquer que tenha sido o seu pecado, que o Senhor te perdoou ou está te perdoando agora. Se você assim crê e recebe e se arrepende, pés lavados agora com sandálias, uma identidade de filho de Deus, com destino marcado, e ungir os seus ombros como símbolo de novas vestes espirituais sendo trazidas para você. Você crê assim? Você crê assim? Você deseja assim estar adequadamente vestido espiritualmente? Eu já vi algumas dessas vestes, são lindas e perfeitas. Quero tomar liberdade de falar, por exemplo, das vestes da pastora. As vestes espirituais da pastora têm detalhes, alguns detalhes coloridos. E ela disse: mas essas são as minhas cores favoritas. Existem vestes que são incandescentes. Existem vestes que vertem óleo da unção.
onde a pessoa passa, fica um rastro do óleo da unção. Existem vestes que são em chamas de fogo. Existem vestes que são perfumadas. Quais são as vestes que Jesus tem para você? Quais são as vestes que os anjos dos céus tricotaram, se é que pode dizer assim, ou teceram para você? Você está limpo, e agora o Senhor vai vestir você. Posso ouvir um amém? Fica de pé no seu lugar. Nós vamos fazer uma oração. Pai, eu oro agora para que os teus anjos, Senhor, desçam aqui neste lugar, trazendo, Senhor, dos céus as vestes espirituais preparadas, feitas, produzidas exatamente para cada um dos seus filhos aqui. Deus, onde tocar esse óleo da unção, sejam revestidos os teus filhos, sejam ativados os dons espirituais, seja mantida a esperança de cavalgar com o Senhor com essas vestes de linho fino. Oh Deus, na sua presença te seguindo, pois são tuas vestes manchadas de sangue, Senhor, que nos permitem ficar vestidos brancos, vestes de nobreza. Pai, em nome de Jesus, onde houver alguém com vestes sujas, lá no fundo você está me ouvindo, Eric? Onde houver alguém com as vestes sujas, onde houver alguém com as vestes rasgadas, por causa do pecado, por causa da infidelidade, oh Deus, por causa do erro, por causa do abandono da tua casa, Pai, em nome de Jesus, eu oro, traz um grande quebrantamento neste lugar. Pai, eu oro em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, eu oro, ó Senhor, para que o Senhor venha trocar as vestes, para que o Senhor venha devolver a identidade, para que o Senhor venha calçar o seu povo, Pai, para a honra e louvor do seu nome. Assim estamos de acordo, assim desejamos, assim cremos e esperamos a entrega dos teus anjos aqui neste lugar, nessa noite, em nome de Jesus. Primeiro vai sair a primeira fileira, e você vai vir, todos a equipe de trabalho.